Ainulindalye, a música dos Ainur. Avieru, o Uno, que em Arda é chamado Ilúvatar, e ele fez primeiro os Ainur, os sacros, que eram os rebentos de seu pensamento, e estavam com ele antes que qualquer outra coisa fosse feita. E falou com eles, propondo-lhes temas de música, e cantaram diante dele, e ele estava contente. Mas, por muito tempo, cantaram cada um a sós, ou apenas alguns juntos, enquanto os demais escutavam, pois cada um compreendia apenas aquela parte da mente de Ilúvatar da qual viera, e na compreensão de seus irmãos cresciam devagar. Contudo, enquanto ouviam, chegavam sempre a um entendimento mais profundo e aumentavam em uníssono e harmonia. E veio a acontecer que Ilúvatar convocou todos os Ainur e declarou a eles um tema poderoso, revelando-lhes coisas maiores e mais maravilhosas do que as que revelara até então. E a glória de seu começo e o esplendor de seu fim deslumbraram os Ainur, de modo que eles se curvaram diante de Ilúvatar e ficaram em silêncio. Então Ilúvatar disse a eles: do tema que declarei a vós, desejo agora que façais em harmonia e juntos uma grande música. E, já que vos inflamei com a imperecível chama, mostrarei vossos poderes ao adornar esse tema, cada um com seus próprios pensamentos e desígnios, se desejar. Mas sentar-me-ei e escutarei, e ficarei contente que através de vós grande beleza despertou em canção. E esse é o início da história, na verdade, de uma das grandes pérolas do querido e estimado professor Tolkien, o Silmarillion, que eu irei falar um pouco hoje aqui no Livros e etc. Olá, sejam todos bem-vindos ao Livros etc. Eu me chamo Leonardo Lisboa e no vídeo de hoje eu irei comentar, na verdade, sobre o mais novo lançamento da HarperCollins Brasil, que cedeu para mim essa cópia, que enviou aqui no caso para o Livros etc., para que eu pudesse comentar sobre esse livro fantástico do querido e estimado professor Tolkien, esse que é sem sombra de dúvidas um dos meus autores preferidos. Já falei sobre ele aqui no canal várias vezes, já falei um vídeo sobre o porquê ele é um dos meus autores preferidos, já resenhei um dos seus livros chamado Beren Lúthien, também lançado pela editora HarperCollins no Brasil. Então, nesse vídeo eu quero fazer um pouco diferente. Ao invés de resenhar o livro, eu vou dar 5 razões pela qual você deveria ler o Silmarillion o quanto antes, o mais breve possível. Se você quiser ver uma resenha, uma opinião mais, digamos assim, mais detalhada sobre esse livro, eu vou deixar embaixo na descrição um link do pessoal do Tolkien Talk, que para mim, sem sombra de dúvidas, é o melhor canal aqui no YouTube que fala sobre as obras do querido e estimado professor Tolkien, esse que criou, sem sombra de dúvidas, um dos maiores universos de fantasia que nós conhecemos. Vou deixar embaixo na descrição, você acompanha lá o vídeo do pessoal do Tolkien Talk falando sobre o livro Silmarillion. Antes de começar, eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse o vídeo, espalhe a palavra para que mais pessoas possam conhecer aqui o Livros e etc. E antes de começar a dar minhas 5 razões pela qual você deveria ler o Silmarillion, queria agradecer mais uma vez o pessoal, a editora HarperCollins Brasil, que enviou para mim essa cópia do Silmarillion para que eu pudesse trazer aqui no canal para vocês que acompanham aqui o Livros e etc. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vou enumerar 5 razões pela qual você deveria ler o Silmarillion. A primeira razão, sem sombra de dúvidas, é a seguinte: todo mundo que leu O Hobbit ou O Senhor dos Anéis certamente deve ter sentido falta de algo mais, no sentido de que como é que se construiu a Terra-média? De onde é que veio os elfos? Quem criou os hobbits? Quem criou os anões? De onde veio todos os vilões e todos os inimigos? De onde veio Sauron e os inimigos da Terra-média? Então, se você tem essas dúvidas, se você quer saber como começou a história da Terra-média, certamente o Silmarillion é um livro que você deve ler o quanto antes. Fazendo uma comparação, uma analogia bem qualquer pessoa certamente vai poder entender, é como se o Silmarillion fosse o livro de Gênesis da Terra-média. Aqui nesse livro, o Tolkien ele vai contar toda a origem da Terra-média, desde o início, desde a fundação, na verdade, da Terra-média, que é o que nós conhecemos tanto no Hobbit quanto no Senhor dos Anéis e nos seus outros contos que se passam no mesmo universo da Terra-média. Então, quando você lê o Silmarillion, você tem acesso à Gênesis da Terra-média, por assim dizer. Essa é uma razão certamente inicial ou principal do porquê você deveria ler o Silmarillion. Segunda razão pela qual você deveria ler o Silmarillion. Se você leu o Hobbit, se você leu O Senhor dos Anéis e gostou das histórias que lá você viu, certamente o Silmarillion é um livro que vai lhe conquistar
de maneira, digamos assim, imediata. Porque tudo que acontece no Hobbit e no Senhor dos Anéis, que sim, são histórias épicas, são histórias fantásticas, no Silmarillion toma uma proporção muito maior no tocante à epicidade da história. Então as histórias que se passam, na verdade, que circundam ali o Hobbit e o Senhor dos Anéis e outros contos que adentram ali no universo da Terra-média, quando você vai ler o Silmarillion, todas essas histórias elas são elevadas a uma 10ª potência. E sem exagero algum, tudo que é bom no Hobbit e no Senhor dos Anéis, no Silmarillion você encontra isso de uma maneira muito mais, digamos assim, muito mais densa e muito mais profunda. Muitas pessoas falam que o Silmarillion é um livro complicado, é um livro denso, e de fato, isso é verdade. E aqui vale comentar que esse livro, ao contrário do que muitas pessoas acham, não foi lançado com o querido Tolkien em vida. Ele foi lançado 3, 4 anos depois, se não me falha a memória, em 1977, e o lançamento, na verdade, ele foi editado pelo seu filho Christopher Tolkien. E de fato, quando você lê o Silmarillion, você vê que a linguagem do Silmarillion é muito mais rebuscada do que o Hobbit, do que o Senhor dos Anéis. Mas isso de forma alguma deve ser um argumento para você não ler o Silmarillion. Pelo contrário, isso traz a você uma outra perspectiva, traz para você certamente uma outra ótica, uma outra faceta desse grande literato que foi o J.R. Tolkien, ou o querido professor Tolkien. Vamos agora para o terceiro motivo pelo qual você deveria ler o Silmarillion o quanto antes. Aqui no Silmarillion você vai encontrar as histórias preferidas do Tolkien. Isso dita por ele mesmo em suas próprias cartas que ele trocou com seus amigos, com seus filhos e com as pessoas que admiravam a sua obra. 3 histórias que aqui estão presentes já foram lançadas no Brasil, na verdade, em edições, digamos assim, separadas. Inclusive a HarperCollins Brasil trouxe 2 delas e pretende trazer a terceira, a próxima história, creio eu, no próximo ano, em 2020. As histórias são A Queda de Gondolin, Beren e Lúthien e Os Filhos de Húrin. A Queda de Gondolin já foi lançado no Brasil pela editora HarperCollins. Eu vou deixar aí embaixo na descrição, claro, o link dos livros na Amazon para quem quiser acompanhar. Beren e Lúthien, que é um romance que é, sem sombra de dúvidas, a melhor história de romance que o Tolkien escreveu. Isso dito pelo próprio Tolkien nas correspondências que ele trocava com seu querido filho Christopher Tolkien. E ele fala: a minha vida certamente foi a inspiração principal do Beren e Lúthien. E uma curiosidade aqui, vale abrir uma aspas sobre o porquê você deveria ler o Silmarillion e atentar a essas novas obras lançadas, na verdade aqui no Brasil, pela editora HarperCollins Brasil. Quando você observa, por exemplo, esse aqui é a minha versão de Beren e Lúthien, da mesma editora HarperCollins, você consegue perceber o esmero e a qualidade com que a HarperCollins Brasil está trazendo a obra do querido professor Tolkien. Todas as edições de capa dura, muito bem diagramadas, novas traduções, novas, digamos assim, eles acrescentaram novos extras nas histórias que certamente faz com que qualquer fã de Tolkien sinta-se representado nessas obras da HarperCollins Brasil. Então aqui no Silmarillion é que você tem acesso, digamos assim, a primeira vez que o leitor teve acesso a grandes contos que se passam na Terra-média. Entre eles, a Beren e Lúthien, como eu falei, A Queda de Gondolin e Os Filhos de Húrin e outras grandes histórias que se passam na Terra-média. Quarto motivo pelo qual você deveria ler o Silmarillion quanto antes. É um livro para todos os gostos, para todas as pessoas. Aqui no Silmarillion você tem histórias de fantasia, você tem história de amor, você tem histórias de tragédias, você tem contos de guerra, você tem contos de religião, no caso as divindades que povoam, que circundam a linha Terra-média. Então é um livro repleto de gêneros textuais, de gêneros literários dentro de um único livro. O Silmarillion, certamente o Tolkien deve ter pensado assim, ele fez um livro que conseguisse abarcar os mais variados gêneros textuais. Então seja você um fã de romance, seja você um fã de guerras, de combates, de intrigas políticas, de contos religiosos, certamente o Silmarillion, em um desses contos, ele vai acabar lhe conquistando. E aqui vale a pena comentar. O Silmarillion é um livro que você pode muito bem ler do início ao fim, mas ele é um livro, como ele é separado por contos e separado pelas eras da Terra-média, você pode muito bem abrir um conto, por exemplo, o conto, sei lá, do Turin Turambar, que é um personagem surpreendente que é apresentado aqui, é uma história de tragédia e fantasia e guerra e tudo mais, que é uma história que é apresentada aqui no Silmarillion. Você pode muito bem ler essa história de maneira isolada e com certeza você vai se admirar pela forma como Tolkien descreveu essa grande lenda da Terra-média. Então é um livro que agrada, sem exagero algum, gregos e troianos. E a quinta e a última razão pela qual você deveria ler o Silmarillion é: esse é certamente o melhor momento para gostar de Tolkien, não só no Brasil especialmente graças à editora HarperCollins Brasil, que adquiriu recentemente os direitos das obras e está fazendo esse trabalho de relançamento, de remoldura das obras
do estimado professor Tolkien. E aqui vale comentar duas obras que sairão mais em breve, que tem a ver, claro, com o Tolkien, e aquelas pessoas que são fãs e acabarem conhecendo Tolkien nessa nova leva de livros lançados pela HarperCollins Brasil, com certeza vão se sentir apaixonados pelas novas obras que estão a vir aí mais à frente. Uma delas é o filme, a cinebiografia do Tolkien, que vai ser lançada agora em maio. Vou deixar embaixo, claro, na descrição, o link para você acompanhar e quem sabe você poder assistir no cinema da sua cidade. E um outro motivo porque esse é o melhor momento para gostar de Tolkien é que em breve, se eu não me engano, em 2020, 2021, se não me falha a memória, a Amazon, há algum tempo atrás, adquiriu os direitos do Senhor dos Anéis, da Terra-média, para lançar uma série baseada no universo mitológico criado pelo Tolkien. Então vou deixar aí embaixo na descrição também o link dessa matéria e do Instagram da Amazon, da série do Senhor dos Anéis, que ela está lançando algumas, digamos assim, alguns pedacinhos do universo que ela está construindo, alguns mapas da Terra-média já foram lançados, então certamente esse, sem sombra de dúvidas, é o melhor momento para gostar de Tolkien no Brasil. O filme está a caminho, você tem jogos que estão saindo, digamos assim, numa quantidade exacerbada, baseada no universo da Terra-média. Você tem a série da Amazon, você tem os livros da HarperCollins Brasil que estão sendo lançados com essa nova qualidade, com esse novo esmero gráfico e editorial. Só para vocês terem uma ideia, esse aqui é a versão Beren Lúthien. Eu tenho mais outros 2 livros que se encaixam aqui, digamos assim, essa nova cronologia de histórias do Senhor dos Anéis e das obras de Tolkien, que você pode ver que todos eles seguem uma qualidade surpreendente. E vale a pena comentar, antes de encerrar o vídeo, a HarperCollins Brasil já tem novos livros programados para serem lançados esse ano ainda. Esse ano ainda vai sair o Hobbit, se não me falha a memória, em junho, julho, e no final do ano vai sair talvez a obra máxima do Tolkien, a obra pelo qual ele ficou mais conhecido, mais famoso, que foi O Senhor dos Anéis. Vou encerrando por aqui o vídeo, e essas são as 5 razões pela qual eu penso que todo mundo deveria ler o Silmarillion o quanto antes. Se você gostou, eu queria pedir que você deixasse seu like, comentasse, compartilhasse, espalhasse para que mais pessoas conhecessem aqui o Livros e etc. Agradeço a sua atenção, nos vemos na próxima semana, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, tchau, tchau!